Salve, salve! Vamos para mais uma aula de física? Nessa aula, vamos começar uma frente nova? Quando eu digo frente nova, é um assunto novo, tá? Um conceito novo. Vamos falar um pouquinho sobre termometria. E na termometria tem dois conceitos chaves para a gente entender a matéria que vem depois, que é temperatura e calor. Então, nessa aula, vamos fazer uma revisãozinha básica sobre o que é temperatura e o que é calor, né? Os seus conceitos, vamos fazer com umas questões de vestibular para a gente sedimentar melhor esse conhecimento. Vamos nessa? Antes de falar um pouquinho sobre temperatura e calor, vamos tentar entender essa questão de energia térmica. A energia térmica, vocês sabem muito bem, que na física existe vários tipos de energia, né? Tem energia cinética, energia mecânica, energia eólica, energia solar. Essa energia que a gente fala aqui em termometria, aqui em calorimetria, está associado literalmente com as moléculas que compõem qualquer objeto. E essas moléculas que compõem qualquer objeto, elas não estão paradinhas dentro da gente, né? Se pegar eu, você ou qualquer coisa que é feito de partículas, que é feito de matéria, essas partículas elas vibram, né? Elas têm um grau de liberdade que a gente chama lá em física, né? Mas aqui eu não vou entrar em detalhe em relação a essa parte complexa, mas o que a gente tem que saber é, essas moléculas elas vibram e conforme elas vibram, elas possuem uma energia cinética associada a essa vibração. E é essa energia cinética associada à vibração que me interessa aqui nesse conteúdo específico. O termo que a gente usa para definir essa vibração das partículas, né, que compõem o objeto, a gente chama isso de energia térmica. Então, já ia falar de novo energia cinética, né? Energia térmica, então, tem a ver com a energia cinética das moléculas que compõem qualquer objeto. E aí é só associar. Quanto mais vibrante for essas moléculas dentro de um objeto, maior vai ser a energia térmica que esse objeto vai ter. Tá? Então, energia térmica está associada à vibração, né, das moléculas aí que qualquer objeto possui. Tá bom? Dito isso essa definição de energia térmica, vamos falar um pouquinho agora sobre temperatura e calor de uma forma mais específica, de uma forma mais resumida. Temperatura também tem a ver com a questão da energia térmica, porque ele também fala de vibração das partículas, né? Então, a definição de temperatura mede o grau de vibração dos átomos e moléculas que compõem qualquer objeto, né? Então, a temperatura não tem nada a ver com aquela questão que a gente tem de sensações, né? Se alguém te perguntar, defina aí o que é temperatura, você vai falar, tá quente, tá frio, sei lá, você vai lembrar de fogo, né, de neve ou algo do tipo. Ah, Você pode até associar esse tipo de coisa, mas a definição científica, a definição correta do que é temperatura, não tem nada a ver com sensações, simplesmente com vibrações, né? Então, acho que a palavra-chave para a gente entender temperatura tem a ver com vibrações, né? Então, temperatura mede o grau de vibração das partículas que compõem qualquer objeto. E quanto mais vibrante elas estiverem, né, significa que tem mais energia térmica e, consequentemente, quer dizer que a temperatura do objeto é mais elevada. Ao contrário também é verdade, né? Então, quanto menos a partícula vibra, menos energia térmica o objeto vai ter, né? E a temperatura desse objeto vai ser menor, tá? Então, temperatura tem a ver com o grau de vibração das partículas de qualquer objeto, tá bom? Entendido isso? Então, temperatura, vibração, palavra-chave é essa, não tem muito que enrolar, não tem muito que ficar aqui no blá blá blá, é simples de entender, tá? Calor também não é uma sensação que a gente fala, estou com calor, estou com frio, também não tem nada a ver com sensação, tá? A definição de calor é exatamente a troca de energia entre dois ou mais corpos com temperaturas diferentes, tá? Então, calor tem a ver com uma troca de energia entre corpos. E para ver a troca de calor, a gente diz que os objetos que estão trocando essa energia, chamada que definimos como calor, os objetos têm que ter temperaturas diferentes, tá? Então, quando a gente fala de calor, a gente está falando de troca. Professor, eu posso pensar então como calor como seria uma energia em trânsito entre objetos? Sim. Né? Então, o calor seria uma energia em trânsito entre objetos. Né? Então, se é uma energia em trânsito entre objetos, você não tem isso. Eu não tenho, você não tem, qualquer objeto não tem calor. O que se há, o que acontece no dia a dia, né, e na prática, é essa troca, né? É uma troca de energia entre corpos que têm temperaturas diferentes. Aqui no próximo slide fiz não, né? Eu montei aqui uma animaçãozinha bem interessante para a gente definir melhor essa questão de calor e temperatura. E aqui a gente percebe muito bem essa diferença, né? Então, aqui na temperatura, a gente observa aqui, por exemplo, que esse objeto
Aqui, o primeiro objeto, aqui o primeiro termômetro, ele está imerso aqui num objeto e a gente percebe que as partículas não vibram tanto, né? E conforme a gente vai andando aqui, a gente percebe que as partículas começam a vibrar mais. E conforme as partículas vibram mais, a gente percebe que o mercúrio, aqui representado em vermelho, se eleva, né? Indicando que o objeto tem mais energia térmica, indicando que as partículas vibram mais. Né? Então, temperatura é exatamente essa imagem aqui, que eu achei bem legal, tem a ver com essa questão de vibração, tem a ver com quanto mais vibração tiver, quer dizer, quanto mais vibrante o objeto, as suas partículas estiverem, maior vai ser a temperatura daquele objeto. Né? Enquanto menor vai ser a vibração, menor vai ser a temperatura daquele objeto. E calor, né? Calor aqui, como a gente pode ver, é simplesmente essa troca, né? Então a gente aqui não observa, por exemplo, o objeto tem calor. Não, a gente observa claramente que aqui existe uma troca de energia entre o objeto 1 e o objeto 2. Né? Então, essa energia aqui, indicada aqui pela seta aqui amarela, indica justamente o calor. Então, o calor é uma energia em trânsito entre dois corpos que têm temperaturas diferentes. Tá ok? Não tem segredo, né? Às vezes confunde muito, você confunde muito essa questão de temperatura e calor. Falamos muito no senso comum, né? O que é temperatura, o que eu sinto, o calor, né? Uma sensação, não tem nada a ver com sensações, né? Na verdade, então, temperatura tem a ver, repito, com vibração e calor tem a ver com uma troca de energia entre corpos. Ah, vamos, vamos sedimentar melhor esse conhecimento? Vamos alongar um pouquinho o cérebro para a gente fixar melhor esses conceitos de calor e temperatura. Aqui na primeira questão aqui da PUC Campinas, ele fala o seguinte: sobre o conceito de calor, pode-se afirmar que se trata de uma o quê? Né? Então, aqui você pode até se confundir com uma outra questão, né? Um outro item, mas se lembrar da minha fala inicial que eu falei que calor é uma energia em trânsito, né? Você vai marcar sem dúvida, aqui no caso, a letra B. É uma forma de energia em trânsito, né? E de fato é por quê? Porque energia é uma coisa que se troca entre corpos que têm temperatura diferente. Lembra? Eu não tenho calor, você não tem calor. Calor é algo que se troca. O item A, por que o item A não pode, né? Medida da temperatura de sistema? Não, o calor não mede a temperatura de um sistema. Não é a função do calor fazer isso. É uma substância fluida? Substância fluida era um conceito errôneo que a gente tinha, que a gente não, né? Os cientistas tinham lá no início do século XX, que é justamente essa questão do que o calor era uma substância que passava de um objeto para o outro. Né? Então, essa ideia de substância fluida já caiu. Né? Não é uma substância, e sim uma energia que passa de um objeto para o outro. Letra D, quantidade relacionada com atrito. De fato, se você esfrega um objeto no outro, irá aquecer, né? Mas aí é devido ao atrito, à esfregação dos objetos, né? Não é uma questão de calor. Calor não é uma coisa que você esfrega para poder gerar. Né? Então não tem nada a ver com essa questão de atrito, não. Letra E, energia que os corpos possuem. Esse é o item que talvez você marcaria, né? Porque é aquela ideia errônea de calor, né? Calor, eu tenho calor. Não, energia que os corpos possuem, não. O que os corpos possuem é energia térmica, tá? É energia térmica que os corpos possuem. Calor é energia trocada entre corpos. Então tem essa diferença de um para o outro, tá bom? Vamos para mais uma? Vamos sedimentar mais essa ideia? Na Federal aqui do Federal de Santa Maria. Ele fala o seguinte: calor é a energia contida em um corpo? Não, né? Mesma questão do item E da primeira questão. Então, calor não é algo que a gente guarda, que a gente tem, né? Então, se tem, não. Está errado. Energia contida em um corpo está errado. Calor é a energia que se transfere de um corpo para o outro quando existe uma diferença de temperatura entre eles. Sim, né? Exatamente essa definição de calor. Né? Então, energia que se transfere de um corpo para o outro devido à diferença de temperatura entre eles. Assim ele fala, é um fluido invisível. Não, fluido invisível. Lembra aquela ideia de substância? Também não é bem essa ideia. Aqui na D tem que tomar cuidado porque vocês marcam muito isso, né? Calor é a transferência de temperatura de um corpo para o outro. Bom, temperatura não se troca. Temperatura é um estado de que o objeto se encontra, né? Com as moléculas vibrando mais ou menos. Então, não se troca a temperatura. Se troca calor, né? Então, está errado esse item D. A letra E fala, é a energia que se transfere espontaneamente de um corpo de menor temperatura para o de maior temperatura. Se tivesse invertido essa última palavra aqui, né? Essa última ideia, não é energia que transfere de menor temperatura para o de maior temperatura, o contrário.
é o de maior temperatura para o de menor temperatura. Então, a alternativa B é a alternativa correta, onde calor é a troca de energia entre dois corpos que têm temperaturas diferentes entre eles, né? Vamos fazer mais uma? Aguenta aí, vamos fazer mais uma. Aqui na Unifesp, o Sistema Internacional de Unidades adota como unidade de calor o Joule, pois o calor é energia. No entanto, só se tem sentido falar em calor como energia em trânsito, ou seja, energia que se transfere de um corpo para o outro em decorrência da diferente temperatura entre eles. Assinale a afirmativa ou afirmação, desculpa, em que o conceito de calor está empregado corretamente. Aqui na Unifesp ele foi bonzinho, né? Ele te deu a definição de calor. Então, se eu não lembrasse qual que era a definição de calor, ele te deu a definição de calor. Né? Então, vamos ver qual que a alternativa aqui melhor se encaixa com essa definição de energia em trânsito, né? Que ele até grifou aqui essa frase, energia em trânsito, né? Então, vamos lá. Aqui no item A. No item A ele fala o seguinte: a temperatura de um corpo diminui quando ele perde parte do calor que nele estava armazenado. Tava vindo bem a palavra, a frasezinha, né? Tava vindo até legal, mas aqui no final deu ruim, né? Ou seja, calor não se armazena, né? Se ele falasse de energia, né, tal, não é calor. Então, calor não se armazena. Então, a letra A não pode ser. Letra B, ele fala o seguinte: a temperatura de um corpo aumenta quando ele acumula calor. Bom, a gente não acumula calor, a gente acumula energia térmica. Né? Então, está errado essa palavrinha aqui no final. Não se acumula calor, e sim se acumula energia térmica. Então, por isso que a B não pode ser. Letra C. A temperatura de um corpo diminui quando ele cede calor para o ambiente. Né? Ou seja, a temperatura diminui quando ele perde calor para o ambiente. Nesse caso, esse item aqui vai de encontro com o que o enunciado falou, energia em trânsito, né? Ou seja, tá certo, né? Então, a temperatura de um corpo diminui quando ele cede calor para o ambiente. Houve uma troca de energia, né? Do objeto aqui para o ambiente, e de fato, quando se perde energia, a partícula vibra menos, a temperatura vai diminuir. Né? Então, a alternativa C é a alternativa correta. Mas vamos ver as outras só para ver como é que está falando aqui, ou o que está falando aqui, né? O aumento de temperatura de um corpo é um indicador que esse corpo armazenou calor. De novo, aquela ideia de armazenar calor. Não se armazena calor, se armazena energia térmica. Então está errado essa alternativa D. Alternativa E. Um corpo só pode atingir o zero absoluto se for esvaziado de todo o calor nele contido. Mesma ideia. Calor contido, calor armazenado? Não. Né? A gente não aguarda calor, a gente não armazena calor, a gente guarda energia, a gente acumula energia térmica, né? Ou a gente ganha energia. Vamos para a última? Vamos fazer só mais uma para acabar esse negócio e você ficar mais firme na definição do que é calor, do que é temperatura? Aqui na Faculdade de Engenharia ele fala o seguinte, né? Um sistema isolado termicamente do meio possui três corpos, um de ferro, um de alumínio e outro de cobre. Após um certo tempo, verifica-se que as temperaturas do ferro e do alumínio aumentaram. Podemos concluir que. Então, se aqui a gente tem, né, só para a gente representar o que esse cara aqui está falando aqui no enunciado, eu tenho aqui um objeto que é de ferro, eu tenho outro objeto que ele chamou aqui, que é de alumínio, alumínio Al, tem outro de cobre, né? Vamos colocar aqui um objeto aqui de cobre. Ele nos fala aqui no enunciado cadê? Verifica-se que a temperatura do ferro e do alumínio aumentaram. Então, se a temperatura do ferro e do alumínio aumentaram, quer dizer que eles receberam energia de alguém, né? Então, de quem foi que deu energia para o ferro e para o alumínio? Né? Com certeza foi o cobre. E se o cobre deu energia para o ferro e para o alumínio, certeza que a temperatura dele vai diminuir porque a energia passou dele para os outros dois. Então, tentar achar uma alternativa que relaciona essa linha de raciocínio, né? Então ele fala o seguinte, no item A, o corpo de cobre também aumentou a temperatura? Não, né? O corpo de cobre diminuiu a temperatura porque foi ele que deu energia. Letra B, o corpo de cobre ganhou calor do corpo de alumínio? Não, o corpo de cobre não ganhou do alumínio porque, né, acabamos de falar que ele perdeu. Letra C, o corpo de cobre cedeu calor para o corpo de alumínio e recebeu calor do corpo de ferro? Não, né? Letra D. O corpo de cobre permaneceu com a mesma temperatura? Também não, porque ele perdeu energia, né? Então não vai manter a mesma temperatura. Letra E. O corpo de cobre diminui sua temperatura? Sim, a única coerente. Aqui no caso seria a alternativa E. Então,
É isso. Então, se você parar para pensar, esses dois conceitos de calor e temperatura não tem muito segredo. Lembrar apenas, né? Vou frisar mais uma vez, você já está, né, de saco cheio de tanto falar disso, mas fixe na cabeça de vocês. Temperatura tem a ver com vibração das partículas e calor tem a ver com troca de energia entre corpos com temperaturas diferentes. Tá ok? Não esquece mais? Bom, então é isso. Espero que tenham gostado aqui desse resumo aí sobre temperatura e calor.